Olá, hoje venho-te falar de como podes usar de forma mais eficiente a madeira. Como podes construir espaços, neste caso mobiliário, como lareiras, fogões, fornos mais eficientes, em que usas muito menos quantidade de material e produzes muito mais energia. Se estás interessado em aprender esses temas, bom, vê este vídeo. Eu sou o Fábio e bem-vindo a De Barra Arquitetura. Lareira, são duas palavras que todos conhecemos, principalmente a palavra lar. Lar é o lugar onde se fazia o fogo, o lugar da lareira. E, naturalmente, isto está associado automaticamente. Uma palavra origina a outra. Porque, para além da importância do fogo para a história da humanidade, em termos sociais, sempre foi um agregador bastante eficiente. As pessoas reuniam-se à volta do fogo para socializar, para se aquecer, para cozinhar e para partilhar. E ao longo dos tempos, a evolução do uso e da combustão não sofreu assim tanta alteração. Hoje em dia, felizmente, existem no mercado alguns sistemas que o otimizam e que produzem, por exemplo, muito mais energia de forma mais eficiente, com desperdícios de materiais, por exemplo. Mas não é sobre esses sistemas que eu vou falar. Hoje eu vou falar sobre sistemas que tu podes construir ou mandar construir e desenhar com materiais naturais, neste caso, por exemplo, com adobos, com barro. E então vais melhorar a tua eficiência de produção de energia em uma percentagem extremamente elevada. Por exemplo, de uma lareira convencional, apenas consegues aproveitar 15% da energia que tu produzes. Toda a restante sai pela chaminé. Por exemplo, na forma de fumo e a energia que se dissipa e não se aproveita. Mas com sistemas otimizados, com lareiras de alta eficiência, ou com fornos, ou com cozinhas, ou o que seja, tu consegues aproveitar quase até 100% de toda a energia produtiva. Como é que isto acontece? Bom, tem a ver com o princípio básico. Tu deixas de ter um sistema aberto, em que produzes a energia e apenas uma parte é recebida para nós e outra se vai para o forno, para a chaminé, e passas a ter sistemas em que tu produzes energia, ela é armazenada, para além de ser armazenada, a forma como é transmitida tanto para nós como para os alimentos, neste caso quando estás a cozinhar, é muito mais eficiente e demora mais a sair pela chaminé, o que faz com que durante todo esse processo até chegar ao exterior, quando ela chega ao exterior, já vai frio. O fumo, nesse caso, sai frio e porque toda a energia que tu produziste ficou dentro de casa. Ficou armazenada para que depois, quando deixas de ter fogo, possas ter uma lareira ou um fogão, ou o que seja, a continuar a cozinhar ou a aquecer a tua casa, mesmo não tendo fogo em combustão. E isso realmente é fantástico. Então, como é que isso faz? Bom, passas de ter simplesmente um espaço para queimar material ou para cozinhar, como por exemplo o fogão, tu tens uma fonte de calor, um espaço em cima, este calor está a arder, este calor está a emitir energia, passa para a panela, mas apenas vai de baixo para cima. Outra parte dissipa-se, sai pelo exterior. Ou na lareira tens um espaço em que produz energia, uma parte vai direito a ti por radiação e outra parte vai para fora diretamente, nem chega a ter tempo. Se, por exemplo, fizeres um recuperador de calor ou uma salamandra, já consegues aproveitar 30% da energia. Mas 30% é muito pouco. E se fizeres, por exemplo, as lareiras otimizadas, lareiras Rocket, lareiras russas, lareiras Gimson, esses espaços, esses sistemas permitem aproveitar de 80% a 100%. E então o que acontece? Tu deixas de ter uma emissão simplesmente de calor, passas a proteger essa emissão, fazes com que haja uma câmara de combustão, um espaço onde esse fogo arde e depois entra em canais. Por exemplo, como os romanos faziam para aquecer as casas, para aquecer as termas, com canais que passavam por baixo do chão, pelas paredes, que fazem com que toda a energia, enquanto vai fazendo esses circuitos, vai sendo absorvida pelos materiais. E quando chega ao fim, bom, já não tem mais calor para absorver, porque toda a casa fica com esse calor e sai sem qualquer energia. E aí consegues aproveitar toda a madeira, vais queimar muito menos madeira, vais fazer muito menos impacto, ter menos impacto ambiental, porque naturalmente
tens menos consumo de madeira, porque apesar de ser um material que se renova, é de renovação lenta. Não consegues plantar árvores e usar uma árvore e depois, daqui a 2 semanas, ter outra vez esse material. Assim de algumas dezenas de anos. E para além de estes sistemas usarem menos madeira, usam madeira pequena, que normalmente podem ser ramos, podem ser pedaços de madeira de poda, desperdícios de madeira, em que não precisa estar a cortar a árvore para pôr troncos. E, obviamente, isso também reduz o impacto drasticamente. Menos emissões, menos material usado e menos árvores cortadas. Para além disso, consegues fazer com que aqueça a casa muito mais rápido, de uma forma mais constante. Por exemplo, uma lareira de alta eficiência, depois de ter a combustão, pode estar quase 24 horas a aquecer a casa sem ter sem ter fogo lá dentro. Porquê? Porque quando tu criaste uma combustão bastante forte e rápida, todo esse calor, nesse caminho que eu falei antes, foi absorvido e ficou aí. Quando a temperatura baixa, volta a baixar da casa, esse calor começa a sair, começa a ser libertado para a casa. E tu, ao fim de quase 24 horas, ainda podes ter a massa, neste caso o objeto, a mandar calor. Vais lá e sentes calor a vir para a casa e para ti. Isso torna as coisas bastante diferentes e põe-nos noutro campo, noutro caminho. Por exemplo, agora, em setembro, de 1 a 2 de setembro, vamos construir um forno de tambor, um forno otimizado, também conhecido por forno chileno. É um forno feito com um sistema de bidon metálico e toda uma estrutura, o bidon é a única parte metálica, todo o resto é feito em adobes e barro, que é uma ótima oportunidade também para aprender a construir, para além desses sistemas otimizados, princípios e iniciar-te na construção natural. Ou seja, é uma experiência também aprender a construir um pouco mais, em que vamos construir paredes, vamos construir uma abóboda, vamos fazer rebocos e vários elementos construtivos. Arcos, por exemplo. E então, neste sistema, o que é que acontece? Tu tens uma câmara de combustão na parte de baixo, pões pouca madeira lá dentro e depois em cima tens um tambor com uma câmara a dar à volta. A energia produzida circula à volta deste sistema e vai aquecer por todos os lados. Para além disso, podes colocar os alimentos lá dentro, ao mesmo tempo que produz energia, que não há o problema dos contaminares, porque nunca se toca o espaço dos alimentos, não está em contacto com a produção de energia, neste caso, com a parte da combustão, então não há contaminação. E então toda a energia está aí, vai aquecer a matéria, que é muito pesada, e mais tarde vai sair pela chaminé. Assim, grande parte de toda a energia produzida consegues aproveitá-la e cozinhar muito mais rápido e com muito menos quantidade de madeira. Por exemplo, um forno tradicional de pizza, para fazer 1 kg de pão, chega a precisar de 5 a 10 kg de madeira. Depende também do tamanho do forno e da matéria usada, mas essa é uma média mais ou menos geral. E todos sabemos que para fazer pão com madeira, para fazer energia com madeira num forno desses que são uma espécie de cuba pequena, é preciso uma quantidade imensa de madeira queimada e depois, sim, temos energia que se dissipa em sua maioria. E então, por exemplo, nesses fornos, trabalhamos com muita matéria, aquecemos e só depois podemos pôr lá a nossa pizza ou o pão. Neste forno, por exemplo, para fazer 1 kg de pão, passas a precisar de meio quilo a 1 kg de madeira. O que é bastante diferente. Passas de 5 a 10 kg para meio quilo a 1 kg. O que é uma diferença impressionante. Esperamos por ti, dia 1 e 2 de setembro. Inscreve-te, consulta o nosso site debararquitetura.com, ou Facebook, ou envia-nos e-mail, ou mensagem privada, e estamos ao teu dispor. Esperamos por ti e não te esqueças desta oportunidade que é espetacular para aprenderes. Um abraço e até à próxima.